crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia na presença dEle, nesse nosso segundo dia do culto Atos 8. Como os irmãos estão percebendo, nós estamos aqui do lado de fora da nossa igreja, da nossa sede, onde nós estamos fazendo a gravação desse nosso culto para trazer aquilo que Deus quer falar ao meu e ao teu coração através do estudo da sua palavra. Sensacional tem sido o feedback dos irmãos com relação à expectativa desse culto, para estarem aprendendo de forma mais assim detalhada, mastigada as questões da Bíblia. Sabemos que o nosso ser pecaminoso muitas vezes vai nos afastar do que é santo, ou seja, da palavra de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão. Mas a igreja surge com o Atos 8, ou seja, o culto da quarta-feira, numa perspectiva de trazer não só a mim, mas também a todos nós, mais próximos ainda da palavra dele. E isso aí é o que importa. O nosso objetivo é termos aqui um culto no meio da semana para abençoar as famílias em vários lugares, principalmente aqueles irmãos que, vez ou outra, não têm condição de estarem na igreja por conta de alguma questão. E aí tem um culto na quarta-feira para estar se alimentando ainda mais de louvores, da palavra, da oração. Se acontecer algum barulho aqui, meus irmãos, olhe, me perdoe, a parte técnica vai fazer o possível para tirar, mas pode ser que não consiga. Passa uma moto, passa um fusquinha, com aquele barulho, mais um avião, sei lá o que pode passar por aqui, né? Mas assim, um passarinho inclusive. Mas assim, meus irmãos, nessa perspectiva de termos um lugar tão bom aqui para cultuarmos e termos a possibilidade de gravarmos o culto Atos 8 em vários lugares. Nós iremos gravar na praia, iremos gravar aqui na lagoa, vai ser uma coisa muito legal. Bom, iniciamos o primeiro encontro, né, o primeiro episódio aí do Atos 8, falando um pouco sobre a relevância, a importância, a biblicidade do texto bíblico, no sentido dele ser um texto santo, um texto divino, um texto que se renova, um texto que é vivo. É a palavra de Deus, ela não se transforma, não se forma a palavra de Deus baseada no contexto, ela é e sempre será a palavra de Deus para o seu povo. Nós vimos aqui alguns exemplos de questões que foram faladas, né? Profecias que se cumpriram, né? De forma assim muito impactante, né? Na história do povo, na história da humanidade. Nós trouxemos também aqui o capítulo 1 de Gênesis, onde fala da criação, e ali vimos que a Bíblia diz
categoricamente, através de Moisés, que acreditamos ter escrito o livro de Gênesis, que no princípio Deus criou os céus e a terra, já destruindo totalmente uma teologia liberal que diz que não é uma coisa muito assim afirmativa isso, porque pode transformar o no princípio em princípio, ou seja, em princípio Deus criou os céus e a terra, mas pode ser que essa teoria caia por terra com alguma coisa que venha a ser descoberta, né? Não, mas nós, povo de Deus, entendemos que no princípio de todas as coisas, criou Deus os céus e a terra. Bom, então eu peço para você, na sua casa, abrir sua Bíblia ou ligar o seu tablet, seu computador, seu celular e abrir comigo ali em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler algumas partes aqui de Gênesis capítulo 2, que tem 25 versículos, tá? Em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, o autor, ele vem afirmando aqui algumas questões que pra gente tem que ficar bem clara. Ele diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Já no versículo 1 do capítulo 2, Moisés ele vem falando aqui que depois que Deus trabalhou de forma progressiva, transformacional, transformando nada em tudo, interessante que ele chega e diz assim: olha, depois disso, concluídas as coisas, no sétimo dia já havia concluído a obra que realizava e nesse dia Deus descansou. Essa questão do descanso de Deus é interessante porque esse relato da conclusão de tudo que tinha ali passou a existir, tinha sido concluído, ou seja, aquele trabalho tinha findado, chegou o Shabat. Shabat, como todos nós, ou a maioria de nós sabe, é a questão do dia de descanso, que algumas religiões eles trazem ali como sábado, mas outras trazem um outro dia. Mas o interessante é que dos 7 dias deveria existir um dia para descansar, deveria existir um dia ali para as pessoas estarem descansando totalmente. E essa questão do descanso é uma questão interessante, porque o nosso Deus é um Deus onipotente. A gente viu aqui, estudou nas reflexões de agosto sobre os atributos de Deus, e a gente viu que um dos atributos de Deus é o atributo da onipotência. Sendo Deus onipotente, tendo todo o poder, primeiro que Deus queria deixar e passar uma lição, o fato dele construir, dele formar, dele criar a terra em 6 dias e não de uma forma de um dia só. Ele poderia fazer isso. Uma outra coisa é que ele não precisava descansar. Ele é um Deus todo potente, todo onisciente, todo onipresente. Ele é um Deus que tem todo o poder. Ele não precisava descansar, mas ele fez isso de uma forma didática, para mostrar para a sua criação que deve existir um dia de descanso. E esse dia de descanso, como muita gente entende de uma forma errada, esse dia de descanso não era para descansar por conta de uma questão física. Não, era uma questão para descansar, o descanso de alguém como alguém que cumpriu a missão. Eu estou ali trabalhando, né? Eu estou ali desenvolvendo algo, eu estou ali cumprindo a missão, aquela missão foi cumprida, agora eu posso descansar. Esse descanso, a gente tem que entender, não é um descanso físico, e para os nossos dias também o é, porque nós temos nossa vida corrida, a gente vive correndo com muita coisa, vive fazendo muita coisa, e é bíblico você ter um dia para descansar. Interessante que nós cristãos entendemos que o nosso dia de descanso, o nosso Shabat é o domingo, é o dia que nós dedicamos ao Senhor, é o dia que nós paramos todas as nossas correrias para nos dedicarmos exclusivamente ao Senhor. Mas aí uma pergunta me vem à mente: será que isso acontece de fato conosco, povo de Deus? Será que o povo de Deus está realmente tirando um dia ali para descansar na presença dele, para entender o que é que ele está falando, para estar em comunhão com ele? Às vezes não, porque muitas vezes o dia de domingo é o dia que nós temos mais atividades.
É o dia que nós nos empanturramos de atividade dentro das nossas igrejas e quando a gente vê, acabou o dia de descanso e chegou a segunda-feira. É por isso que a nossa igreja tem a proposta de nós não termos cultos domingo de manhã. Que o domingo de manhã seja um dia de você dedicar a sua família, de você acordar um pouco mais tarde, de você sair com sua família para algum lugar, de almoçar fora, de você reunir sua família, receber visita e aí sim, ali no final da tarde, por volta de 5h30, horário que nós estamos começando o culto, você chega na casa do Senhor para poder adorar. É por isso que a nossa igreja tem priorizado a questão do envolvimento de todos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando todos se envolvem, fica leve para todo mundo. Então aquela escala, por exemplo, do estacionamento, onde eu estou aqui no estacionamento da nossa igreja, a escala do estacionamento que domingo sim, domingo não, tem um irmão ou dois irmãos ali que estão participando. Se todo mundo quiser participar, eu vou estar participando ali uma vez a cada 2 meses, ou seja, eu vou ter condições de descansar, de cultuar, de estar com minha família. A mesma coisa com louvor, a mesma coisa com a integração. Então, quando nós não nos envolvemos na obra de Deus, primeiro, nós estamos agindo com displicência aquilo que Ele tem colocado para nós desenvolvermos. E segundo, quando eu não me envolvo na obra do Senhor, eu estou sendo um peso para a vida do irmão, eu não estou aliviando a carga do irmão. Ou seja, muitas vezes o irmão está sem condições de descansar aquilo que Deus colocou, porque ele tem que se envolver, porque são poucas pessoas se envolvendo na obra. Então a questão do descanso, ela é interessante, porque quando todos nós participamos, nós temos condições de termos o dia de descanso na presença de Deus. Entra ali o versículo 4, acompanha comigo o versículo 4. O versículo 4, ele tem por título, ele traz aqui o título A Origem da Humanidade. E diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Durante muito tempo, os teólogos acharam que essa aqui seria um outro relato da criação, mostrado de uma outra forma e tudo, mas não. Aqui o autor, ele se apressa de sair do mundo macro para o mundo micro. Ou seja, se no capítulo 1, Moisés ali está relatando a questão da criação dos céus e da terra com todos aquelas questões, aqueles detalhes, aqui o autor, ele vai num mundo mais micro. Aqui a criação, ela é detalhada sobre a criação do homem. Diferentemente do que acontece no capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 27, que diz a criação do homem e da mulher ali de uma forma mais, numa forma mais genérica. Aqui ele vai nos detalhes. E a indicação também do lugar, além dele dar ênfase à criação do homem, também tem a questão da criação do lugar onde esse homem iria ficar. No final do versículo 8, ele se posiciona no palco onde tudo irá acontecer. Diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do oeste e ali colocou o homem que formara. No versículo 7, ele fala sobre a criação do homem. Então o Senhor Deus o formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou ser vivente. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. Se de um lado ele fala da criação do homem, do outro lado ele fala da criação do local onde esse homem iria habitar. O capítulo 2, Moisés ele traz ali a questão da criação do homem, colocando o homem como... Interessante é que no versículo 4, a partir do versículo 4 em diante, até o 25, nós conseguimos observar ali um novo nome para Deus. Porque no capítulo 1, Deus é chamado e é reconhecido como Deus Elohim. Só que no capítulo 2, ele é conhecido como Deus Jeová. E mais ainda, eles trazem a junção do Deus Jeová Elohim, um Deus poderoso e perfeito, ou um Deus com poder e de perfeição. O Deus que tinha acabado de finalizar e concluir toda a criação. Meus irmãos, é muito interessante, porque no próprio versículo 7, uma narrativa mais particular da íntima criação do homem. Diz ali no versículo 7 que Deus agiu de extrema simplicidade. Diferentemente do que acontece no versículo 27 do capítulo 1, que ele traz de uma forma mais genérica. Relata com detalhes que relacionam o homem a ele mesmo. Quando ele fala, por exemplo, de criar o homem à sua imagem e semelhança.
quando ele fala assim, no versículo 7 ainda, então o Senhor Deus formou, esse verbo formar, ele traz ali uma raiz de esser, que é uma palavra em hebraico, que é ligada ao oleiro. A formação de Deus é como Deus estivesse formando o homem, como o oleiro estivesse formando um vaso. Essa expressão é uma expressão artística. Quando o povo de Israel lia essa questão, lia essa palavra, formou, do verbo esser, eles entendiam que era uma questão artística, que aquela pessoa que estava formando aquilo nos mínimos detalhes. Quando a gente estuda sobre a formação do homem, e aí é muito interessante para mim e para você, são dois elementos principais. Primeiro elemento é o pó da terra. A origem da humanidade também é a origem da humildade. Por quê? Porque eu e você, nós fomos criados do pó. O mesmo Deus de todo o poder que criou tudo do nada, ele criou o homem do quase nada. Porque o que é pó da terra? Quase nada. O homem não foi criado por um pó especial, ou seja, o homem não foi criado por um pó de ouro, por um pó de diamante, por um pó de pérola, não. O homem foi criado do pó da terra. O homem é especial. O homem é o ser mais especial do que qualquer outra criatura, porque todas as vezes que Deus criou alguma coisa, a palavra diz, então Deus criou, então Deus criou, então Deus criou. Mas aqui, quando chega no homem, não é Deus criou, então é Deus formou. Se eu e você prestarmos bem atenção de onde nós viemos e para onde nós vamos, muita coisa desse mundo que nós estamos tão apegados, principalmente as coisas materiais, cai por terra. Cai por terra porque nós não levamos nada daqui. O que nós construímos aqui tem que ser coisas construídas para a eternidade. São vidas sendo levadas para os céus. Meus irmãos, o outro elemento que também é falado na criação é não só a questão do pó, mas também o fôlego de vida. O fôlego de vida que o nosso Deus nos deu diretamente. E esse fôlego de vida é a nossa alma. Nós nos tornamos alma viventes por conta desse fôlego de vida. Então, nós enquanto seres humanos, nós estamos ali, nós somos uma mescla entre a formação através do pó da terra, mas a nossa vida é algo espiritual. E foi dado diretamente por Deus. É uma pena que muitos de nós, no nosso dia a dia, nós somos atraídos por tantas coisas desse mundo, do pó da terra. Enquanto o nosso maior anseio deveria ser as coisas celestiais. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Deus sopra em nós o fôlego de vida, nós passamos a ser uma criatura, um ser também espiritual. Então por isso nós não fomos criados para acabarmos. Nós somos seres imortais. Não o pó voltará ao pó, mas a alma vivente voltará para Deus. É por isso que nós temos que ser atraídos para o lar celestial. Nós temos que ser atraídos para o nosso próprio Deus. Nós temos que ser atraídos para as coisas que são do alto. E meus irmãos, essa mescla de pó e alma vivente é interessante porque nós, por sermos alma vivente, por termos o sopro do Espírito de Deus, nós temos que entender que nós somos imortais. O físico não, mas o espírito é imortal. E essa questão de sermos um ser criado do pó da terra, mas também termos ali o fôlego de vida que nosso Deus nos deu, nós somos um ser material e espiritual. Enquanto matéria nós vamos ficar por aqui. Essa pele aqui, ó, esse corpo irá ficar. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Porém, o nosso espírito, ele anseia estar na presença de Deus. Ele tem desejo de estar na presença de Deus. Por isso que é tão triste. Muitas vezes a gente está tão apegado às coisas aqui desse mundo. Do versículo 8 ao versículo 15, ele vai falar sobre o Éden.
Ele fala que Deus criou um lugar e ali criou um jardim para que o homem vivesse lá, o Éden. Éden quer dizer deleite e prazer. O lugar que o homem iria viver ali no início de todas as coisas é um lugar onde tinha deleite e prazer. A casa do homem criado por Deus seria um jardim. Deus estaria com aquele homem, caminharia com ele. Olha aí, ó. Bênção. Os pássaros aí voando. Então aí, lembrando o Éden, vai que lá também, né? Tem esse barulho todo dia. Então lembrando ali ao homem que aquele lugar que ele iria viver seria o lugar criado por Deus. Do versículo 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. É um assunto um pouco polêmico essa questão da árvore, né, do fruto que foi comido ali, a queda do homem que nós vamos ver no capítulo 3 com Tiago, mas algumas coisas que a gente já pode aprender e adiantar aqui, meus irmãos. Primeiro é que foi criado ali uma árvore e aquela árvore foi proibida ao homem de se deleitar nela, de comer dela, de usufruir dela. Isso nos dá uma ideia, isso aí nos traz uma reflexão de que o ser criado, ele foi criado por Deus, mas com limites. Então Deus colocou limites ali para ele. Mas esse limite, ele também tinha um outro lado da moeda. Por quê? Porque Deus disse, olha, de tudo que existe aqui você pode comer livremente. O homem, ele tinha certa liberdade. O problema daquele homem e o problema do homem de hoje é que ele não quer ter uma certa liberdade, ele quer ter toda a liberdade. E no dia que o homem achou que ele tinha toda a liberdade, ele pecou contra Deus. Então nós temos que entender isso que foi relatado aqui por Moisés em Gênesis capítulo 2 fala isso, que o homem ele tinha um limite. Do versículo 21 ao versículo 29, eu tenho certeza que tem muita gente que vai gostar, principalmente as mulheres, porque no próximo sábado nós teremos aí o encontro de mulheres da nossa igreja. Porque fala aqui a questão da formação da mulher, também da formação do homem, também a questão do casamento. Bom, meus irmãos, do versículo 21 ao versículo 25, ele vai tratar ali a questão da criação da mulher, da formação da mulher. E também do casamento. É interessante porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão gostar, principalmente teremos no próximo sábado o encontro das mulheres da Lagoa. E a gente falou a semana passada que a mulher ela foi criada, ela foi formada no 6º dia. Mas aqui ele dá um detalhe de como isso aconteceu. E ele diz assim, então, no versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Versículo 24 e 25. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Falava aqui no versículo 25 da pureza, do não haver pecado. E meus irmãos, interessante que nós já estamos finalizando e vamos finalizar com isso. O homem foi formado, interessante que existe uma teologia muito machista, vamos assim dizer, de excluir as mulheres de muitas coisas que envolvem a questão da igreja ou da sociedade, mas não. A mulher, ela foi criada do homem para o desenvolvimento da missão do homem. Ela está submissa, ou seja, sob a mesma missão do homem. Interessante que Deus não criou a mulher da parte de cima, ou seja, da cabeça, de qualquer parte da cabeça, para não se achar superior. Ou não criou a mulher dos pés para que ela se sentisse inferior e o homem fizesse com que ela fosse inferior, mas tirou da costela, ou seja, do lado. Uma outra coisa, outro detalhe também, é que a costela, Deus ele poderia tirar qualquer parte do corpo do homem, mas ele tirou da costela que fica do lado e fica embaixo do braço, para que a mulher seja protegida pelo homem. E fica perto do coração,
para que ela seja amada pelo homem. Interessante que as pessoas que acham que o homem é superior à mulher, ele está totalmente enganado, porque numa teologia que a gente entende que Deus criou todas as coisas e criou depois o homem como a coroa da criação. Então, se a mulher foi criada depois do homem, então a mulher é a coroa da criação. A mulher tem muito valor, é por isso que na nossa igreja tem muitas mulheres que lideram vários ministérios, pequenos grupos. A diretoria da igreja, a primeira diretoria da igreja é composta por 4 mulheres e eu que sou pastor presidente da igreja. Mas a valorização da mulher em todos os contextos. Meus irmãos, esse aqui é mais um Atos 8. Hoje nós pudemos aí de uma forma bem exaustiva, digamos assim, trabalhar versículos chaves do capítulo 2 de Gênesis, e agradeço demais a sua participação nesse momento. Eu queria que a gente fizesse um momento de oração agora. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, esse momento, abençoa esse estudo que vai ficar gravado e outras pessoas também vão poder ter acesso, sendo abençoados. Pai, eu te agradeço demais por tudo quanto o Senhor tem feito no meio da tua igreja. Eu te agradeço muito por esse final de semana que foi tão maravilhoso, com tantas atividades. Eu te agradeço, ó Pai, por esse desejo, essa sede que o Senhor colocou nos nossos corações de estarmos estudando a Bíblia toda quarta-feira. Já passamos ali o primeiro episódio, capítulo 1 de Gênesis, agora capítulo 2, e possa, Pai, em nome de Jesus, estar abençoando Tiago nos próximos 2 capítulos, capítulo 13, capítulo 4, e que possamos, ó Pai, estarmos crescendo juntos na presença da Tua Palavra e na presença do Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus te abençoe, até a próxima quarta.